Olá pessoal, tudo bem? É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Eu me chamo Jefferson e junto com Jéssica Tavares, Jefferson de Carvalho, Michele Carvalho e Cláudia Nogueira, iremos apresentar a vocês algumas questões do Enem, questões de anos anteriores, que irá nos ajudar e ajudar a vocês a enfrentar o Enem que estará aí por vir. Porventura do surto do coronavírus, a nossa disciplina de estágio curricular 3 teve que ser substituída por essa atividade que estamos aqui fazendo. Então agradecemos a cada um de vocês que estão disponibilizando do seus tempos para, junto conosco, nos aprofundarmos neste mundo da filosofia dentro do Enem. Disciplina esta que infelizmente está sendo muito desvalorizada em todo o Brasil, mas que felizmente na prova do Enem ela tem cada vez mais se alavancado, tem cada vez mais ganhado espaço e importância. Então por isso estamos aqui hoje com vocês para discutirmos algumas dessas questões que caíram nas provas anteriores. O meu muito obrigada, um obrigada dos meus colegas e que vocês possam aproveitar ao máximo este momento que nós preparamos para vocês. Olá, sou Jéssica Tavares e irei relatar uma das questões de filosofia do Enem do ano de 2012. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível, ou material, que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente a doutrina das ideias formava-se em sua mente. O texto faz referência à relação entre a razão e a sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? A alternativa correta é a letra D. Aqui se fala a afirmação que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. O filósofo divide em dois mundos. O mundo das ideias, que é o mundo inteligível. Esse mundo é o através do nosso conhecimento verdadeiro. É o mundo da razão, onde temos a razão porque temos o conhecimento verdadeiro. Adquirimos o nosso conhecimento, por isso que é a razão. Já o mundo do sentido, que é o mundo sensível, esse mundo acontece através das nossas emoções, do nosso sentimento, nossa emoção que vem de dentro. Então, não é o mundo do engano, é um mundo que não temos certeza e sim acontece através das nossas emoções. Infelizmente, está prevalecendo o mundo sensível, do sentimento, onde as pessoas estão agindo pela emoção, pelo mundo do engano, e está abalando profundamente o psicológico das pessoas. E não pela razão, que através do intelecto temos o conhecimento verdadeiro. Questão do Enem 2016. Sentimos que toda satisfação de nossos desejos advindo do mundo assemelhante-se à esmola que mantém hoje o mendigo vivo. Porém, prolonga o amanhã a sua fome. A resignação, ao contrário, assemelhante-se à fortuna herdada, livra o herdeiro para sempre todas as preocupações. O trecho destacado, uma ideia remanescente de uma tradição filosófica ocidental, segundo o qual a felicidade se mostra indissoluvelmente ligado a letra A consagração de relacionamentos afetivos, letra B, a administração da independência anterior, letra C, fugacidade do conhecimento empírico, letra D, liberdade de expressão religiosa, letra E, busca dos prazeres
éferos. A resposta correta é a letra B. Schopenhauer é conhecido como filósofo do pessimismo. Afirmava que a vida é sofrimento e os indivíduos frustram por idealizar que é os poucos momentos de felicidade existentes na vida e são uma regra e não um breve momento de exceção. A questão de filosofia do Enem de 2012 falava o seguinte: experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Descarte. Já o segundo texto fala assim: sempre que alimentamos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo enganada sem nenhum significado, precisamos apenas indagar. De que impressão deriva esta suposta ideia? Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. Descartes e tem opiniões diferentes. São de pensamentos opostos. No racionalismo, Descartes propõe que os sentidos são enganosos e não podem servir como uma base para o conhecimento. O empirismo de afirma que todo conhecimento tem origem na experiência dos sentidos. Tudo isso podemos dizer que eles atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção de conhecimento. E agora estamos vivendo isso, né? Porque muitos estão obtendo novos conhecimentos para se adaptarem a este momento de pandemia. Devido ao vírus, muitos alunos, em geral, não estão tendo a oportunidade de continuar estudando, pois para uns as aulas online continuam e outros não estão tendo o conhecimento necessário. Mas quando tudo isso se normalizar, teremos êxito em conjunto. A filosofia é uma parte importante das ciências humanas e suas tecnologias. E um dos assuntos que mais cai no Enem em relação à filosofia é sobre ética, política, justiça, entre vários assuntos. E um exemplo desses assuntos que cai no Enem foi a questão do Enem de 2017. E lá vem um texto que diz que: se, pois, para as coisas que fizemos existe um fim que desejamos por ele mesmo, e tudo mais é desejado no interesse desse fim, evidentemente tal fim será o bem ou antes o sumo bem, mas não terá o conhecimento grande influência sobre essa vida. Se assim é, esforcemo-nos por determinar, ainda que em linhas gerais, apenas o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades constitui o objeto. E aí vocês podem acompanhar o restante do texto que vem na questão. É de Aristóteles, da obra Ética Nicômaco. E a pergunta é: para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da polis pressupõe que, observe, o examinador está falando da cidade e da busca do bem. O relacionamento na polis, na cidade, é coletivo e o relacionamento dos cidadãos. Então, vamos ver qual que encaixa nessa observação que serve para entendermos essas questões. A que encaixa a letra C, que diz que a política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. Ela está certa, envolve polis, ética, política, relacionamento dos cidadãos nesse contexto. O ser humano é um animal político, ou seja, é um ser sociável que convive com o outro. Faz parte da natureza humana associar-se e viver em comunidade, sendo que nos diferencia dos outros animais. O ser humano naturalmente busca a felicidade, que é uma questão bastante discutida na obra Ética Nicômaco de Aristóteles. A felicidade é o bem maior e somente por ignorância, por não compreender o bem, é que o ser humano pratica o mal. Então, a opção certa é a letra C. E estudando sobre esse texto, essas questões, pude perceber que a gente pode tirar uma coisa importante disso tudo. Podemos estar nos conscientizando mais ainda em relação a esse momento de pandemia. Quando se fala assim de um agir coletivo e não individual, podemos associar ao uso de máscaras, ou seja, usando as máscaras, temos que pensar no coletivo e não simplesmente no individual. Usando as mesas, estamos, de certa forma, nos protegendo e protegendo o próximo.
E como os médicos já falaram, o uso das máscaras são indispensáveis, então a gente tem que usar. E uma observação também é que sempre haverá questões falando sobre Aristóteles no Enem. E uma das obras mais importantes, como vocês podem perceber, é a obra Ética Nicômaco. É uma obra importantíssima e fundamental do filósofo Aristóteles. Esse livro reúne 10 livros e versa sobre vários assuntos, enfocando especialmente na questão da felicidade e nos meios para se alcançá-la. Assim, saber um pouco sobre ele é de suma importância. Como já falei anteriormente, o enfoque do filósofo na obra Ética Nicômaco é sobre a felicidade. E para ele, a felicidade só se encontra no bem comum pela prática das virtudes em sociedade. E nessa pandemia, estamos cada vez mais precisando dessas ações. E graças aos médicos, aos enfermeiros, todos da área da saúde e até outras pessoas, um pouco dessas ações coletivas estão sendo possíveis, uns ajudando os outros. E aqui sim é o bem comum, e este é a única maneira de sobrevivência. Espero que tenham entendido e muito obrigada. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso trabalho, esse foi o nosso projeto. Nos dedicamos bastante para trazer as melhores questões, os melhores conteúdos para vocês e repassar essa informação da melhor maneira possível. De já pedimos desculpas por alguma falha, por algum contratempo, por alguma coisa que deixamos a desejar. Esperamos melhorar cada vez mais e contamos com o apoio de vocês para que nos ajudem com o nosso trabalho e que não deixem jamais a filosofia morrer, porque é a filosofia que dá importância às coisas, é a filosofia que nos faz refletir sobre as coisas. Sem a filosofia, nós seríamos apenas uma sociedade que concorda, que diz sim e que diz não quando eles nos perguntam. Como pessoas pensantes, como seres filosóficos, nós devemos sempre nos indagar. Por quê? Para quê? Como? De onde? Para onde? E não somente dizer o sim ou dizer o não. Muito obrigado a cada um de vocês. O meu agradecimento e o dos meus colegas aos nossos tutores presencial e à distância, aos nossos outros colegas que junto conosco estamos nessa empreitada filosófica de sermos a primeira turma de filosofia do Polo de Gil Goés. Muito obrigado a todos aqueles que fazem parte do corpo da filosofia da Universidade Federal do Piauí e um outro muito obrigado a todos que fazem parte da filosofia, que vivem da filosofia. O nosso muito obrigado, o nosso agradecimento especial. Estamos muito satisfeitos de estarmos aqui com vocês, partilhando deste momento. E esperamos em breve nos reencontrarmos. Ou à distância, você aí e nós aqui, ou quem sabe presencialmente. O nosso muito obrigado e até a próxima.